Aqui, gente, eu tenho uma tentação por apertar aqui no Leave Meeting, só para sair do negócio. Bom dia, boa tarde, boa noite. A primeira fala do César, tem uma tentação para sair daqui do Live Meeting, vai ficar. Ela não vai sair dessa gravação. Pronto. Eu tenho que me policiar, essas coisas ficam, né, É o cara? ato falho para quem nunca entendeu. Ele não queria estar aqui. Pronto, Os falei. atos falhos Olha. ficam. Bom, com vocês, Moisés Santos, no podcast Cadê Meu Divã, na companhia de Carlos César Lira. E hoje é ele quem vai começar a fazer essa puxada, porque eu acabei de colocar aparelho, estou com a boca doendo. Vai, Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do podcast Cadê o Meu Divã? Estamos aqui novamente reunidos para darmos continuidade à nossa temporada sobre o livro A Psicologia das Massas. E hoje nós iremos falar sobre o tema. A... A Qual é o necessidade termo, de ser Moisés? visto. A necessidade de ser visto. Com certeza, depois dessa falha, eu serei visto como a pessoa que foi anunciar o título do podcast e deu um branco E esqueceu-se. e esqueceu. Sobre a necessidade de ser vistos. Em essência, né, e levando sempre como base a obra Psicologia das Massas, nós vamos falar hoje sobre essa necessidade do indivíduo de ser visto e esse movimento de busca pela massa que, que de certa forma, possui esse holofote, né? Onde esse indivíduo, onde esse sujeito tem a certeza de que assim será notado. E a gente também vai falar sobre os reveses, né? Dessa busca por notoriedade, digamos assim. Porque, na verdade, eu acho que um dos pontos assim mais fortes dentro dessa questão, dessa busca da necessidade de se destacar no meio de uma massa, né, dentro de um meio, é de que forma esse indivíduo se destaca, né, positiva ou negativamente, né? E uma vez que esse destaque é positivo, quais são as benesses que essa positividade realmente traz, sobretudo quando nós consideramos que vivemos na era da positividade tóxica, né? Então, de que maneira ser positivamente visto é de fato positivo, né? E claro, no caso da negatividade, uma vez que esse indivíduo está exposto de maneira negativa, é possível recuperar essa visão positiva? É possível desdizer aquilo que foi dito, né? É possível você voltar atrás na sua palavra e falar, olha, não era bem aquilo que eu queria dizer, né? Será que a sociedade está pronta para resgatar esse indivíduo depois de uma fala mal dita, né? Mal dita de forma separada, não junta, né? Então, eu acho que isso são pontos que importam muito na sociedade que a gente vive atualmente, porque tem muito a ver com de que maneira você, eu, o Carlos César, estamos nos destacando enquanto indivíduos, enquanto seres sociais. Por exemplo, no meio da massa, né, o podcast surgiu. O conceito de podcast surgiu. E aí as pessoas começaram a trazer, né, os seus pensamentos para o mundo. De que maneira isso foi bem recebido? Até que ponto falar aquilo que você pensa e sente realmente é algo que o outro quer ouvir, né? Quando a gente ouve, por exemplo, eu sou da área também de relações internacionais e ciências políticas, então eu ouço muitos podcasts da área de política, né? E para mim não tem essa coisa de direita e esquerda. Para mim política é política, então eu vou ouvir todos os lados, né? Eu não vou fazer propaganda de nenhum, mas ali quando eu estou ouvindo alguns podcasts eu posso, dentro daquilo que me cabe de conhecimento, eu posso observar que, às vezes, uma coisa que é dita, não importando se é esquerda ou direita, está sendo um pouco extremado. Eu posso notar aquilo ali, mas, sei lá, porque talvez eu tenha um certo conhecimento, eu leio sobre isso e tal, e a pessoa que não está lendo, a pessoa que está na massa e não está acompanhando uma leitura a respeito daquele tema, só seguia por aquele podcast, de que maneira essa pessoa está consumindo informações?
né? E de que maneira ela está falando daquele podcast para o outro. De que maneira alguém está falando do nosso podcast, o Cadê Meu Divã, para o outro. De maneira positiva, negativa. De que forma nós estamos nos destacando, se é que estamos, no meio da massa. Né? Eu acho que isso é um ponto bastante importante. Sim, sim, isso é um fato, né? Tudo isso que você traz me leva a fazer muito relação, né, com essa, como que eu posso dizer? É com uma forma de identificação, né? A massa é constituída através dessa identificação, como já dissemos também em outros episódios, e no meu entendimento, né, o próprio tema do episódio, ele faz uma espécie de antagonismo com o próprio conceito de massa, né? Porque como eu posso me destacar se eu estou no meio de uma massa, se o que é identificado ali por massa não é, por exemplo, o Carlos César, mas sim a massa que detém seu próprio título, né? Que tipo de interesses envolvem, né, essa troca de relação, né? E, em última instância, eu me pergunto, quem de fato se destaca na massa, né? Quem fica mais em evidência na massa? Acredito que no último episódio, né, nós trouxemos muito essa perspectiva, essa visão também, quando a gente fala ah, sobre o rebaixamento, né, das repressões e também da capacidade, digamos, racional barra cognitiva dos indivíduos na massa e sobre a necessidade de ter um líder, né? E o que me traz bom, eu tenho as minhas especificidades, os meus desejos, as minhas vontades, e eu sei que colocá-los no mundo de maneira individual é bastante difícil e trabalhosa. Apesar de estarmos no mundo, né, das redes sociais, dos podcasts, dos Instagrams da vida e por aí vai, onde eu acredito que se eu publicar o meu dia a dia, com isso eu teria notoriedade. Mas acredito que é comum a todos nós aqui entendermos que não é bem assim. E aí só quero poder deixar claro, né? Estou tratando inicialmente o indivíduo, o Carlos César em isolado, né? Para depois levá-lo para dentro de uma massa e que a gente consiga ter essa dimensão desse escalonamento, dessa notoriedade, né? Então, uma coisa é eu estar ali na minha rede social individual, publicando, sei lá, as minhas viagens, os passeios, os estudos, enfim, selecionar categoricamente todos os momentos que eu acredito que são bons da minha vida, que geralmente essa é a essência da dinâmica das redes sociais, né? Você nunca vai ver ninguém postando ali quando está numa deprê, quando está numa bad. É sempre no ápice da sua vida. Então, eu posto tudo aquilo lá, pode ser que haja like, pode ser que não haja. E aí, de repente, eu me vejo identificado, sei lá, com um pessoal que gosta de rock. E aí eu começo a ir nichando o que eu estou postando na minha rede social, né? E aí a gente entra até com esse termo que é bastante comercial, né? O nicho. Eu vou me reduzindo. Olha só como que vai o movimento acontecendo, né? Eu não sou só rock. Aliás, eu nem gosto de rock, isso é só um exemplo. Mas eu Tá não sou tudo só bem, rock. ninguém é perfeito. Mas ó, estou usando preto aqui, Moisés. Enfim, então eu vou nichando, né, a maneira como eu vou me mostrar para essa sociedade, para que de alguma forma eu consiga ser visto a partir desse grande coletivo, né? Que seria, nesse exemplo que estou dando aqui, os roqueiros. E aí, a partir daí, todos os olhos que estão atentos ao movimento rock passarão também a me ver, porque eu estou utilizando de uma característica deste coletivo para assim me identificar. Coloquei no exemplo rock, mas sei lá, poderia ser axé, poderia ser futebol, poderia ser direita, poderia ser esquerda, enfim, poderia ser qualquer outra característica de um coletivo com a qual eu escolhesse me identificar para que assim eu conseguisse ter notoriedade. Tanto que esse é um dos conceitos básicos, né, para quem quer
apesar de não ter rede social, mas esse é um dos conceitos básicos para quem quer entrar no meio social. Definir suas bandeiras, definir seus nichos, para que assim seja notado, né? Sim, mas tem uma coisa da sua fala que eu achei muito interessante, que eu preciso comentar, que é quando você fala de pessoas que não estão se autopublicando numa deprê, né? Pois Uhum. é, já estão, né? Já temos essas pessoas que agora fazem vídeos de si chorando, né? Sofrendo Isso agora é pop? e, de, porque você, então, o que que eu, né? O que que eu observei com isso? O que que essas pessoas parecem estar tentando buscar? A empatia do outro. Uhum. É como se fosse uma espécie de. Talvez seja um termo feio que eu vou falar e não quero ofender, não estou criticando quem faz isso. É livre Mas associação, amigo, é calma. quase que dá a entender que é uma empatia comercial. Sim, Tá sim, entendendo? Eu faço isso para sim. garantir uma empatia e essa empatia vem de maneira comercial. Então, Uhum. assim, dentro desse discurso, dentro desse contexto, parece haver pessoas hoje em dia que estão muito preocupadas de fato em conseguir uma visualização do outro na sua dor, no momento em que ela apresenta o que ela pensa e sente quando está sofrendo, quando está mal, né? Então, eu observei um pouco disso, eu tenho observado um pouco disso ultimamente, em algumas redes, ou até mesmo com algumas pessoas que eu conheço, né? Que é esse perfil de tentar conseguir do outro algum tipo de adoração por ser quem é, né? Então, por estar sofrendo, por estar chorando, por X, Y, Z coisa, algumas pessoas vêm buscando, né, ou têm buscado por algum tipo de visão da aprovação, né? Então, assim, eu não estou bem, eu estou mal, eu preciso de ajuda, por favor, me ajude. E essa pessoa vai lá, chora, sofre, né? E isso é uma coisa que eu tenho notado que tem acontecido ultimamente. Um outro ponto interessante da sua fala, né, que eu achei muito interessante também, é justamente isso sobre essa necessidade do uso da rede social como forma de destaque, né? Porque a gente não tinha isso há X anos atrás, eu não vou datar quando, porque não me cabe dar a data, mas a gente não tinha isso há X anos atrás e de repente isso vem como um boom, né? Faz ali um movimento muito forte de que as pessoas começam a de fato entender que a única forma de ter algum tipo de destaque, de ter algum tipo de visualização, seria através, né, das redes sociais. Não há outro meio de se ser conhecido hoje em dia. Escrever um livro, fazer alguma coisa que denote algum tipo de papel social, né, que realmente tenha um determinado significado. As redes sociais viraram um lugar, né, de destaque. O rabo da gata do César está passando ali. As redes sociais viraram um lugar de aprovação, né, um lugar de uma autocolocação de si no mercado da vida, no mercado da visualização. Ou Virou seja, um palco, hoje né? virou um palco. Hoje, muito mais importante do que qualquer coisa que um indivíduo possa ser, talvez a gente esteja vivendo uma era de que importa mais os views, os likes, do que o ser propriamente dito, né? Isso me faz lembrar um pouco da Hannah Arendt quando ela fala de banalização do mal, porque Sim. é um mal, né? E agora, infelizmente, entregando um certo juízo de valor, é um mal, né? Envolve um certo mal, né? De fato, a gente observa que parece haver sim um movimento um tanto quanto ruim e negativo da forma que as pessoas vêm se colocando, né? E isso parece ter muito a ver, que aí foi o que a gente estava conversando antes do episódio, né, da questão de sugestão e libido, que é quando o indivíduo ele tem libido é a palavra gentil para tesão, para desejo, né? É, é, e é de fato, acho que em alemão seria Streibs, acho que é Streib a palavra em alemão. E aí é quando a pessoa de fato ela está ali buscando aquilo que vai lhe satisfazer. Então, hoje, o que pode dar gozo para o indivíduo é ser destaque numa massa,
né? E esse ser destaque não necessariamente significa ser o líder dessa massa, mas talvez ser visto pelo líder. Sim, Acreditar que está sendo amado e abraçado por esse líder que, na verdade, não se importa com ninguém. sim, É importante dizer fato. isso. Não importa É, quem é o líder. e esse aspecto ele tem um ponto que eu consideraria muito delicado, né? Que é também, como já dissemos em outros episódios, né? A capacidade racional do indivíduo incluso numa massa tende a ter um rebaixamento, e detalhe, é um rebaixamento voluntário, né? Como Moisés traz, há uma libido, há uma necessidade de ser visto, há uma necessidade de ser validado, amado e talvez até cuidado por esse líder, né? Que, a citar o líder da horda primordial, que é mencionado na obra, não ama a ninguém além de si mesmo, né? Ele é amado e quer ser amado por todos, mas ele em si não se vê obrigado a amar ninguém. E o ponto delicado que eu vejo nesse movimento é um ponto de vulnerabilização desses indivíduos dentro da massa. E aí eu posso personificar, eu posso exemplificar esse estado de vulnerabilidade que eu menciono em termos materiais ou emocionais. Nos termos materiais, tá aí os golpes, né? Golpes financeiros, golpes de vendas de coisas que não existem e por aí vai, cursos preparatórios e, nossa, assim, cura para diversos problemas, né? Que o indivíduo incluso na massa possa estar enfrentando, né? E aí vai lá, resolva o seu problema em 7 dias, em 10 dias, enfim. E a pessoa, por acreditar naquele, abro aspas, líder que está ali na frente, por dar muito valor ao que ele diz, né? Então, assim, sem qualquer raciocínio prévio, vai lá e compra. E aí depois vê que era nada, né? Que não tinha qualquer valor. Então, isso coloca esse indivíduo, por essa necessidade de ser visto, numa situação de vulnerabilidade que é muito complicada, que é muito delicada. É muito comum, né? Inclusive, Moisés, que já está na clínica, e também na nossa formação, nós ouvimos alguns relatos, né? De a pessoa chega no consultório destruída porque ela acreditou num produto que foi vendido prometendo tal coisa e que não tem como entregar, porque a coisa não é tão simples assim. Mas esse sujeito, por conta da consequência natural do rebaixamento de sua capacidade racional, nem conseguiu pensar sobre o movimento que estava fazendo. Só quando ele cai em si, né, que é justamente a queda desse ego, podemos dizer assim, né, é quando ele é capaz de enxergar a realidade. Desprendido. É um momento, às vezes, Quando o ego cai do cavalo. quando o ego cai do cavalo, exatamente. Às vezes isso é rápido, às vezes não, né? Mas é justamente quando ele consegue ali uma, digamos, quando há uma fissura, né, nessa ligação entre esse indivíduo e a massa. É quando eu amo isso, e já mencionei outras vezes, né? É quando as tuas idealizações caem, se mostram falhas. É quando você tem um rápido momento de contato com a realidade, né? Então, assim, tem toda essa situação dessa vulnerabilização, e quando, né, para mencionar o que você traz, Moisés, dessa questão agora, né, de terem conseguido encontrar uma forma de vender também a tristeza, né? Se bem que enquanto você falava, eu estava pensando, né, temos um estilo musical intitulado Sofrência, que já é a tristeza sendo pop, que já é a tristeza sendo vendida, né? Já ela sendo monetizada, né? E para falar sobre esse estado dessa vulnerabilidade, no que tange às emoções, está o fato de que, por exemplo, as pessoas que dão like dizendo que estão de fato afetadas pelo fato que você está triste, não quer dizer nada. Agora há pouco, antes de começarmos, eu estava vendo o status do Moisés no WhatsApp e tem lá uma figurinha, o Bauman olhando você, achando que os likes que deram na sua foto são afetos, e não é afeto, né? Na verdade, não é nada aquilo ali.
Não é nada. Lamento, gente, foi só um like. Foi só um like. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento, porque eu sei que tem uma pessoa que escuta esse podcast, e essa pessoa é um australiano que fala português muito bem, o nome dele é Michael. Ele é meu aluno há 10 anos já, talvez 11, e ele sempre escuta, e ele tem uma fala, e eu sei que ele vai escutar isso, e depois eu vou comentar que ele escutou. Ele vai me dizer alguma coisa em seguida, mas ele tem uma fala muito interessante que é o fato de ele não usar nenhum tipo de rede social. Ele não usa, tá? Claro, como ele mesmo traz, muito disso se deve à idade dele, né? Nos seus 69 ou 70 anos de idade, ele já não se vê como uma pessoa que precisa usar uma rede social, ele não se vê nesse lugar. Mas ele tem uma segunda fala que eu acho muito interessante, e talvez você que nos escuta deve estar assim, nossa, mas por que eles falam tanto de redes sociais e redes sociais? Porque, gente, é o que a gente tem no momento como a nossa realidade de vida. Não existe uma realidade de vida. Desde o boom das redes, né, 2005 para cá, que se destaque de redes sociais, que se distancie disso. Né? Por exemplo, esse meu aluno Michael, a gente se fala por um aplicativo, é uma rede social. O que ele não tem são essas redes de colocação de fotos e por aí vai. Então, ele quer acompanhar notícias, ele não usa uma rede social como meus estudantes, adolescentes utilizam para se manterem informados. Né? Mas ele tem uma fala muito bacana que ele diz assim: o que eu vou ver lá? As minhas filhas têm. E aí, pelo que as minhas filhas acompanham, eu fico pensando: o que eu vou ver numa rede social? É alguma coisa que está fora do mundo que eu vivo? Não. Para que eu vou para uma rede social? O que vai me levar para lá? E é verdade. Porque, e aí não é uma crítica minha, tá? Eu sou usuário de redes sociais, como o Carlos César também é. Apesar de não, o Carlos César desfez de redes sociais, né? Há Sim. pouco tempo ele desfez. Eu ainda não consegui chegar a esse lugar, porque parte dos meus contatos, estudantes, vai ser um subterfúgio merda, mas é uma realidade. Os meus alunos estrangeiros que me procuram por redes sociais, alguns por e-mail, mas boa parte deles, como há poucos dias um me procurou pelo Facebook. Né? Então, eu ainda tenho essa necessidade enquanto eu quiser trabalhar com a área que eu trabalho. Mas o meu ponto é, de fato, numa rede social, o que ela tem? Nada. Ela tem a mesma coisa que tem no meu mundo real. A diferença é que eu não preciso sair de casa. Eu não preciso me colocar nos lugares. Se eu quero conhecer alguém, eu, sujeito ninguém, qualquer indivíduo, né? Quer conhecer alguém, usa um aplicativo de relacionamento. Quer falar com um amigo, manda mensagem por um outro aplicativo. Quer ver o que alguém está fazendo da sua vida, olha um aplicativo de fotos. Então, assim, na realidade, o que a rede social trouxe foi a capacidade de eu poder ser quem eu quiser, mostrar aquilo que eu quiser, não é isso? Eu vou deixar um vídeo do Porta dos Fundos que eu acho muito incrível, que é sobre redes sociais. E eu acho que é um pouco disso, né? O que as pessoas de fato estão tentando ser e o que elas realmente são, né? Pelo uso ou não uso de redes sociais. Tem um aspecto super interessante, eu achei ótimo que você tenha decidido se aprofundar nessa questão das redes sociais, e só para reforçar o que você já traz. A, a gente, eu preciso, né, colocar isso. A psicanálise ela é uma ciência do seu tempo, embora ela tenha mais de 100 anos, mas ela está sempre muito antenada com o tempo em que ela existe. Né? Então, não poderíamos deixar de falar sobre as redes sociais, haja visto que essa é a tendência do nosso tempo, né? E, por exemplo, eu optei por não utilizar as redes sociais, embora eu entenda muito a importância quando se fala de uma vida profissional, quando se fala de um contato mais profissional. Entendo muito a importância disso, mas, subjetivamente, individualmente, tenho procurado me desligar do uso das redes sociais porque eu entendi qual, bom, na minha compreensão objetiva, eu entendi qual a finalidade daquilo. E é interessante que você tenha puxado esse gancho, porque ela vem justamente a fazer sentido, ela vem justamente ao encontro do que a gente está falando, sobre a necessidade de ser visto. Por exemplo, um adolescente que está, sei lá, na rede social XPTO,
Tem pais que trabalham o dia inteiro, portanto, chegam em casa no final do dia extremamente cansados, fadigados, acabam não conseguindo, né, por uma questão fisiológica, de tempo, enfim, várias variantes, diversas variantes assim, não conseguem dar a atenção que esse adolescente precisa, mas ele precisa de ser visto, porque é assim também que somos constituídos, é através do olhar do outro, né? E aí, onde é que eu vou encontrar esse olhar do outro se os dois pares de olhos, e aí eu estou pegando uma coisa muito básica, se os dois pares de olhos que deveriam estar me vendo não estão, né? Aí, olha só a importância, o, a lacuna que quem idealizou as redes sociais enxergou, né, a oportunidade que essas pessoas enxergaram, e elas pensaram, olha, a gente consegue entrar ali. O ser humano precisa, ele tem a necessidade de ser visto, ele tem a necessidade de ser validado. A gente pode criar alguma ferramenta que dê para ele essa sensação de estar sendo visto, de estar sendo validado, né? E aí quando, né, o teu aluno se pergunta o que eu vou ver ali, né? Ele vai ver o que estão querendo mostrar. Não necessariamente é a realidade. Na verdade, dificilmente é a realidade. Há pouco tempo agora, realmente não faz muito tempo, o povo entrou numa trendzinha de expectativa, realidade, né? Você vai no lugar, monta todo aquele cenário, faz a foto do que tu quer mostrar e tem alguém fazendo uma outra foto com os bastidores, né? A disputa que é para estar na, sei lá, aqui no Rio, né? Por estar no Cristo Redentor, um monte de gente querendo fazer a mesma foto aos pés do Cristo. E aí tem alguém que faz uma segunda foto ali mostrando aquele caos, aquela disputa que é para poder dizer que esteve no Cristo Redentor. Enfim. E aí, enquanto usuário individual, eu preciso saber, por exemplo, se a minha camisa preta nova é bonita ou não. Porque eu, sozinho, tenho as minhas inseguranças, as minhas incapacidades de acreditar e validar que a camisa que eu escolhi comprar é bonita. Aí o que eu faço? Às vezes, ainda no provador da loja, eu tiro uma foto, publico na minha rede social. E aí, se eu sou uma pessoa mais ou menos conhecida, são os likes que vão dizer, né, que vão validar, são os comentários que vão validar, né? Por que que uma dica básica para quem vai usar a mídia social é nunca leia os comentários, né? Porque nos comentários estão guardadas as coisas que talvez você não queira ver. Você publicou procurando aprovação, mas pode ser também que haja a desaprovação, então é melhor não ler os comentários. E aí, olha só como que é engenhoso o negócio. Sabendo disso, algumas redes sociais hoje em dia você já pode desabilitar os comentários, porque daí você só fica com o que te interessa, né? Enfim, olha só como que surge da nossa necessidade de sermos vistos, de sermos validados e como a gente vai buscar onde estiver disponível como eu posso dizer, essa validação, né? Essa, fugiu a palavra agora. Vamos ficar com validação por hora, né? Buscar essa retribuição. Eu preciso ser visto, alguém precisa me ver. E aí uma coisa que é interessante que o Moisés traz, né? Até algum tempo atrás não haviam redes sociais, mas isso quer dizer que a gente não tinha necessidade de ser visto? Não. A gente continuava com essa necessidade de ser visto, só que nós utilizávamos os recursos que dispunhamos, né? Que era o quê? Era me vestir, me preparar, combinar com os meus amigos e ir para um rolê. Sei lá, ir para um barzinho, ir para uma casa noturna, ir para uma boate, Posso fazer uma interrupção só para eu não perder essa fala? por favor. Hoje em dia eu só posso eu só posso não. Hoje em dia eu posso me vestir a melhor roupa e tirar uma foto em casa, sem precisar sair, Exatamente. Exatamente. né? Para não dizer que não falamos da pandemia, né? que sempre é mencionada, eu lembro também desse momento na pandemia, né? Das pessoas publicando: meu armário está com saudade da época em que eu utilizava as minhas roupas para, né, para sair de casa e tudo e tal. E aí, hoje em dia, o que acaba? É como você está falando, né? Eu me visto só para poder me mostrar na rede social, né? Para poder mostrar aquilo que eu gostaria de mostrar e poder
ter a validação que eu preciso para eu poder me sentir bem, né? E é justamente aí que entra o aspecto, por exemplo, do líder, porque eu preciso ser visto por alguém. Na massa, eu sou visto pelo líder e também sou visto pelos meus pares, né? Por aqueles que também, assim como eu, estão seguindo o líder. E uma coisa que é interessante na massa é que nesse movimento, entre os pares, os que seguem, nesse movimento, por haver um rebaixamento da subjetividade, pessoas que não concordam necessariamente em alguns pontos são capazes de entrar numa espécie, digamos, de concordância, né? E elas deixam em evidência apenas aqueles pontos que as ligam, né? Aqueles pontos que são relevantes dentro da massa, né? Reforçando novamente o rebaixamento da subjetividade. Ou seja, se eu, por exemplo, não sei, de repente não gosto de alguma atitude que é associada a determinado grupo, mas se eu faço parte desse grupo, eu preciso abrir mão desse meu desagrado para que eu continue ali, né? Tá tão caladinho, Moisés. Não, na verdade, que eu estava pensando sobre isso que você falou, eu ia beber água. Na hora que você falou, eu ia pegar a garrafa de água. Bebam água, gente. Bebam água, Não façam como o hidratem-se. César, que interrompe a gente na hora de beber. Mas, então, sobre isso que você falou, sobre essa necessidade de ser visto, do porquê que a gente busca ser visto, essa necessidade de aprovação que o indivíduo tem, né? De que maneiras as pessoas estão buscando ser aprovadas, né? Claro, a situação da pandemia é um caso muito à parte, porque você não tinha outro meio que não fosse o uso de uma rede social, XYZ, para poder aparecer de alguma forma, né? Por exemplo, eu me lembro que durante a pandemia, uma coisa que eu fiz muito, eu ainda não conhecia o César, talvez teria feito muito com ele, porque a gente faz isso sem pandemia, é marcar os encontros para fofocar, né? A gente marca nossos encontros, né? Porque a gente mora distante, por enquanto. Daqui a pouco ele vai estar morando por aqui, que eu vou tirar ele daquele lugar, trazer ele para cá, perto da praia. Mas, assim, na verdade, Olha a é, massa é, puxando o indivíduo. a Olha a massa massa puxando, puxando o vem se indivíduo. destacar aqui, vem se destacar na minha cidade. E aí, na realidade, uma coisa que muito se observou, né, e que eu fiz era o encontro com amigos para a gente poder bater papo e tudo isso, né? E claro, isso acontecia de uma maneira muito natural, porque a nossa realidade era aquela, né? Talvez quando em algum momento a psicanálise decidir, se já não estiver fazendo, talvez vai levar um pouco mais de tempo pelo fator histórico, estudar como foram os movimentos durante a pandemia, vai se entender que a realidade foi realmente virtual. O mundo da realidade virtual nunca foi tão verdadeiro, né? A massa foi virtual, a massa foi projetada para o mundo virtual, né? Mas olha que coisa incrível, não deixou de ser massa. Não era isso? Não deixou de ser massa. As pessoas pararam para fazer protestos virtualmente, como tem feito até hoje. Né? Nunca se houve tanta consulta pública, tantos votos virtualmente como tem havido nos últimos 3 anos. Né? As pessoas têm votado para tomar decisões políticas, decisões públicas, né? Tem se perguntado quem é a favor disso ou daquilo, vote aqui, né? E isso deixa muito expresso o quanto o movimento de massa ele vai a qualquer lugar, o quanto o movimento de massa tem um certo darwinismo, ele se adapta, né? O movimento de massa é adaptável, ele vai se adaptar. E isso que o César trouxe, né? Dessa questão da validação e da aprovação, de que antigamente as pessoas, para se destacarem, precisavam fazer uso de outros atributos, como a roupa, né? Ir a algum lugar para ser visto por aquilo que vestia. Hoje não, hoje a pessoa ela é vista por aquilo que ela fala, né? Porque aquilo que ela fala hoje alcança proporções inimagináveis, né? Vai muito além daquilo que a gente estava projetando que pudesse ir. Então, hoje a fala de um indivíduo, ela significa mais do que a imagem dele.
não é isso? Eu sou professor de letras. Esses dias eu preparei um grupo de alunos meus para fazer uma prova de um concurso militar, e o tema da redação da prova foi muito interessante, que era falando sobre o cuidado com o corpo e do intelecto como ferramenta de vivência em sociedade, né? E aí meus alunos entraram em desespero, não soube o que fazer na redação. Eu falei, olha, não era uma coisa difícil, era você remeter à cultura grega, onde ir à academia era cuidar do corpo e da mente. E quando você traz isso para a realidade atual, é como as pessoas têm vivido em redes sociais. Em redes sociais, a gente só está validando pessoas bonitas e inteligentes, pela nossa consideração do que é beleza e inteligência, né? Tá aí o destaque na massa, tá aí a pessoa na busca pelo seu divã, né? Tá aí a pessoa que se destaca, porque hoje em dia quem é que a gente está considerando que está realmente sendo visto? E as pessoas já estão fazendo esse movimento para serem vistas. Quem de fato consegue falar de uma vida saudável, alimentação perfeita e tudo mais, e vender isso de uma maneira inteligente, com um cenário bonito no fundo, né? Porque como o mundo ficou virtual e as pessoas falam hoje em dia por um cenário, o meu cenário e o do César são dois cenários pobres. E talvez, será que é por isso que a gente não está ganhando tantos likes, tantas visualizações e por aí vai, o que não é a nossa necessidade, a gente não chegou aqui, ó, a gente tem que bater meta de conseguir 1.000 likes em 2 semanas, não foi, a nossa meta foi, vamos fazer isso para ser divertido, né? Quem gostar vai gostar, a gente vai lá vendo os comentários, as pessoas vão comentando nos aplicativos e vem chegando para a gente comentários positivos e nós somos muito gratos, né? André Zamora, por exemplo, que comentou que ficaria 5 horas conversando com a gente, né? Que foi um aluno meu, na verdade, ele mora em outro país hoje, mas é interessante poder falar sobre isso, cruzar essa barreira, né? Até hoje, uma coisa que a gente nunca fez, falar nomes de pessoas com quem a gente tem contato, né? Em nenhum episódio nosso a gente deu nomes de pessoas assim, a menos que já tenham participado de um episódio nosso, né? E hoje isso está acontecendo. Mas a intenção disso é dizer para vocês que o que a gente tem feito para se destacar, por assim dizer, são dois caras falando de questões cotidianas, né? E isso tem ganhado um espaço e uma proporção muito grande quando a gente olha para o outro que está procurando outra forma de se destacar, de se fazer visto, né? Está procurando aquela maneira de se colocar no cenário, pintando um cenário atrás de si, vendendo uma imagem perfeita de si. César está de camisa preta, eu estou de camisa de ficar em casa, hoje é sábado. Estou com uma camisa comum de ficar em casa, né? A gente não está aqui todo paramentado e bota uma blusa social, a gente não está fazendo isso, né? Decidimos? Não, não decidimos. Era a forma que a gente estava. Vamos gravar, né? Então, quer dizer que nós não tenhamos necessidade de sermos vistos? Não, nós temos. A gente quer. Todo indivíduo quer ser visto por alguma coisa. Mas eu acho que o ponto para fechar a minha fala é de que forma as pessoas estão trabalhando para serem vistas, pelo que as pessoas querem ser reconhecidas, né? Eu acho que é isso, né? Tem uma última fala que eu queria trazer do ator que interpretou o Hagrid de Harry Potter. Quando tem o documentário dos 20 anos depois do lançamento do primeiro filme e tal, esse ator, eu não me lembro o nome dele agora, ele faleceu, né? Mas tem uma fala dele no documentário que ele diz assim, ele já estava doente. Ele sabia que ele iria partir a qualquer momento. Ele tem uma fala muito fofa, que ele diz assim: daqui a não sei quantos anos, eu não vou estar aqui, mas o Hagrid vai estar. Então, assim, como é que esse cara decidiu ser visto? Como é que ele foi eternizado? Pelo personagem, né? O personagem dele eternizou a pessoa que ele era. E isso é uma coisa muito forte. É, há vários pontos da tua fala que eu gostaria muito de pensar, assim, né? A primeira é uma lá no comecinho, quando vai falar sobre essa questão da psicanálise, né? E as mídias digitais. Tem um livro que eu li da Denise Maurano, que chama Para que serve a psicanálise? Nesse livro tem uma passagem onde ela faz, né? Ela faz justamente essa relação da psicanálise e a cultura.
ela faz assim uma comparação, eu acho que eu posso usar essa palavra, que eu acho o máximo, né? Ela fala que ali na década de 90, mais ou menos, nós imaginávamos um mundo tecnológico de outra forma, né? E nós tínhamos tinha um desenho animado, não era, acho que era Futurama, acho que, se eu não me engano era esse, acho que era esse o Eu desenho, amo Futurama. onde tudo era tecnológico, né? Você fazia consulta através de uma tela com o médico, as pessoas viajavam, iam para o seu trabalho com uma mochila, a jato, ou seja, não tinha trânsito, enfim, nós imaginávamos um mundo tecnológico onde a tecnologia ela facilitaria a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E aí, quem ouve eu fazendo essa divagação pode pensar, César, mas não resolveu? Sim, resolveu. Mas se nós pararmos para pensar, a tecnologia ela não veio exatamente nessa pegada. Ela veio na pegada de estabelecer conexões entre as pessoas, né? E aí entra a questão da psicanálise, né? Porque a psicanálise já vem dizendo que nós precisamos dessas relações, que o ser humano precisa, em essência, de estabelecer laços, estabelecer afeto, de afetar e ser afetado, né? E aí é onde entra, foi assim que a tecnologia chegou nas nossas vidas algumas décadas atrás e é assim que ela continua se desenvolvendo. É óbvio, ela enquanto objeto, né, conseguiu facilitar várias coisas, sei lá, trabalho remoto, consultas, enfim, uma infinidade de funções e está aí a inteligência artificial explorando ainda mais isso nos dias de hoje, né? Essa tecnologia da vida a máquinas, a robôs que fazem coisas, inclusive que algum tempo atrás só pessoas eram capazes de fazer. Mas em paralelo, né, continuam o que a gente chama de mídia social, continua essa função dela que é a de estabelecer conexões, que é a de fazer com que nós afetemos e sejamos afetados pelas relações que estabelecemos com o outro, né? E uma outra fala que você traz é sobre essa questão como eu estou afetando o outro, como eu estou sendo visto, né? Como eu gostaria de ser visto. E aí, uma outra coisa que a psicanálise traz como perspectiva é justamente que a psicanálise trabalha com a dualidade da existência humana. Então, não existe só o bom, não existe só o bem, existe sua outra face também, né? E que precisa ser considerada o tempo todo. Por vezes, eu venho aqui com Moisés para fazermos o podcast e a nossa intenção é uma, mas a gente só sabe da nossa intenção, a gente não sabe como essa intenção é transcrita do outro lado, para quem ouve, né? Para quem vê. E, e isso que eu estou falando vai justamente de encontro com essa tua última fala sobre o ambiente, né? Há pesquisas e as pessoas acabam de fato comprovando essa pesquisa, né? Porque ela é feita obviamente em cima da realidade, que alguém que vai para frente de uma câmera com fundo cheio de livros tem a tendência a ser mais acreditada do que uma pessoa que vai com fundo em branco, por exemplo, né? Tem a tendência de imprimir uma ideia de maior inteligência do que alguém que está com fundo simples. E olha só, qual é a outra face disso? Não necessariamente é verdade. Eu poderia encher aqui o fundo de livros e estar falando um monte de abobrinha, um monte de nada. E é o que a gente vê nos dias de hoje. Muita gente que tendo acesso a essas informações, a esses dados, dessas pesquisas, né? E vão lá e manipulam a opinião, manipula a ideia dos outros, né? Com base em aspectos secundários, né? E uma coisa interessante de se notar, e o meu analista até me falou isso esses dias, né? Que é importante que nós façamos uma boa escolha de como nós gostaríamos de ser vistos, né, pelo outro. Mas uma coisa que é muito relevante e também é muito essencial é quem de fato você é.
Porque, por mais que eu monte uma persona, o que fica de fato é aquilo que é impresso pelo que é de essencial em mim, né? O ouvinte pode estar ouvindo o podcast e idealizando uma série de coisas, mas é a forma como a gente fala, é a forma como a gente coloca, são as minúcias, né? E isso é interessante notar, porque a, a beleza da psicanálise está aí, né? Quando, por exemplo, numa clínica, o analista está ouvindo, o analisando, tem toda a questão semântica daquilo que ele diz, a forma como diz, as palavras que ele escolhe utilizar, mas tem aquilo que vaza, tem a questão dialética, tem a questão que está na entrelinha de tudo que está sendo dito. E é ali que ele está, não é no discurso bem elaborado, né? É naquilo que vaza, é naquilo que ele nem sequer cogitou se policiar, porque isso está na instância do inconsciente, né? E aí, trazendo de volta para o tema do podcast, a intenção que eu tenho ao aderir uma massa, ao decidir seguir alguém, é ser visto. Mas e o que está no pano de fundo? E o que está na entrelinha? Que necessidade é essa? Né? Como eu estou cuidando dessa necessidade que se apresenta a mim como a necessidade de ser visto? O que esconde isso? É uma autoestima, né? É um eu de fato forte, bem constituído? O que está por trás dessa necessidade de ser visto? E o principal, que preço eu estou pagando para ser visto? Né? Porque quando nessa última fala, Moisés, você traz assim, não, a gente pensou no pano de fundo que a gente está usando no nosso vídeo aqui. Não, a gente não pensou. E eu já ouvi diversas entrevistas, né, de influencers que acabam lidando com o fato de uma espécie de esgotamento mental, porque todo movimento que faz é excessivamente pensado. E aí, nesse movimento de tudo ser excessivamente pensado, sobra pouco espaço para a subjetividade, sobra pouco espaço ou nenhum espaço para o que ele é, para o que ele gostaria de falar, né? Que é justamente desprendido dessa comercialização da fala que existe o Cadê Meu Divã? O nosso processo é todo feito aqui na base da livre associação, né? Tem uma coisa que você falou agora no finalzinho que eu achei incrível, que é tentando se destacar o quanto o indivíduo deixa de ser quem ele é. O quanto uma pessoa abandona a sua essência para alcançar a essência que o outro deseja. O quanto uma pessoa abandona o seu prazer, o seu libido, o seu tesão para dar prazer ao outro. O quanto o indivíduo se abandona para garantir que o outro não fique abandonado, né? Então, assim, a que preço uma pessoa ela se dispõe, né, a deixar de ser quem ela é para satisfazer a massa, né? A psicologia das massas está sendo sobre isso, né? A nossa leitura hoje eu não citei tanto partes do livro, mas a nossa leitura está sendo justamente em cima disso. O quanto você, enquanto indivíduo, se abandona, a voracidade com a qual você devora o outro, não é isso? E a voracidade com a qual um indivíduo se autodevora para garantir que o outro não morra de fome, não morra nos seus desejos. O showbiz, né, tem que continuar, não pode parar. Eu preciso fazer o melhor fundo, colocar a melhor roupa, pensar nas melhores falas, para garantir que as pessoas gostem de mim. E não é uma crítica, às vezes é o trabalho dessa pessoa, ela vive disso, ela depende disso. Mas é o abandono em que ela se coloca ao fazer isso e não se permitir ser qualquer outra coisa que ela também gostaria de ser, né? E aí isso leva a gente para um lugar muito interessante, que é o lugar do mundo artístico, quando uma pessoa se cansa de ser o artista, né? Quando essa pessoa se cansa de ser quem o povo quer que ela seja. Eu não vou falar o nome da artista,
mas durante muito tempo eu trabalhei com o governo do Canadá, né? E eu ficava muito tempo na casa oficial lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá. E uma vez com o meu então chefe da época, que era um diplomata, estávamos andando, né, num bairro da zona sul do Rio de Janeiro e encontramos uma atriz muito, muito, muito famosa, até porque é o lugar propício para ela estar e tal. E ele, por não ser brasileiro e por estar acompanhando uma novela que ela fazia na época, ficou muito feliz e foi falar com ela, né? E ela deu um sorriso lindo, muito simpática, muito amável, até porque ele tinha aquela carteirinha, né? Sou, né, um diplomata e tal. Então, houve toda uma interação ali entre eles. Eu estava do lado dele, continuei do lado dele. Ele me apresentou, isso aqui trabalha comigo, é meu professor de língua portuguesa, aprendo português com ele, porque eu ensino português para estrangeiros. E aí ela muito simpática falou comigo. E o meu tratamento com ela foi: Olá, tudo bem? Apertei a mão, admiro muito seu trabalho. E ela, obrigada, e tudo bem. E foi muito daquilo ali, né? Eu não sei o que que isso significou para ela, eu sei o que significou para mim. Tratar aquela pessoa como a pessoa que ela era. Não querer que ela fosse a atriz simpática, gentil, incrível, maravilhosa, porque ela não é obrigada. Isso é uma coisa que eu ouço muito quando as pessoas falam assim: ah, tal artista é muito antipático. Por que que ele é antipático? Porque ele não te tratou como o artista que ele é? Porque naquele momento ele poderia não estar usando a máscara do artista. Ele estava usando a máscara do indivíduo que anda pela rua, né? Então, assim, eu morei por muito tempo no Rio, então eu vivia em lugares artísticos, Lapa, Santa Teresa. Certa vez eu encontrei um artista que eu amo muito, eu cheguei a conversar com o César sobre esse artista há um tempo atrás. É, ele é um cara muito famoso, né? Ao passo que ele é famoso no Brasil, mas muito mais da fama dele se dá fora do país. E quando eu o vi, ele ia cruzar a rua, e eu falei, nossa, você! E fui lá, falei, quero te dar um beijo. Peguei, abracei, dei um beijo na bochecha dele. Sou muito seu fã, adoro suas músicas. Né? Ele, obrigado. E o que, que foi legal daquilo ali? Ele poder cruzar uma rua sem ter aquelas 50 mil pessoas que não deixassem transitar. Ele foi parado por um transeunte, que fui eu, podia ser parado por outro em seguida, mas ele conseguia andar ali sem ser conclamado por todo mundo. Entende? E isso é uma coisa que me marca muito no nosso discurso atual, de que depois que uma pessoa é vista, ela tem que ser vista sempre da mesma forma, ela nunca pode mudar de opinião. Massa, massa. Você tem que ser o que você é, você não tem direito de mudar. Uma vez que você mude, a massa vai contra você. Ninguém mais estará ao seu favor, porque você mudou. César está diferente. César não é mais o mesmo. Por exemplo, César e eu, nós não nos falamos todos os dias. A gente troca uma mensagem e outra. Oi, tudo bem? Como é que você está? Quando a gente se encontra, fazemos atualizações e fofocas, porque a nossa vida depende disso. Né? O showbiz não pode parar. Né? E aí a gente vai lá e se atualiza e fala das nossas bobagens, nossas coisas sérias e tudo. Mas a gente não tem, não é uma coisa do tipo, o César não me procurou, será que ele está com raiva de mim? Nossa, e se ele me encontrar e estiver diferente? É o direito que ele tem de estar diferente, ele não tem que ser igual o tempo todo. E eu sempre vou esperar que ele mude muitas vezes, como eu vou mudar muitas vezes. Porque a gente não tem como ser a mesma pessoa o tempo inteiro. Falamos isso num episódio nosso aqui, com a doutora Simone, né? Acho que é o que esperamos do outro, o nome do episódio, O né? amor que esperamos do O outro. amor que esperamos do outro, que era justamente isso. Moisés, com 37 anos, prestes a fazer 38 daqui a pouco mais de 2 meses, não é o mesmo que tinha 17 anos. Isso teve que mudar. Mas o César vai concordar comigo. Tem gente que ainda está com a mesma idade mental desde os 20. Porque é aquela coisa do eu nunca vou mudar quem eu sou para agradar o outro. Não é sobre o outro, é sobre você. Não tem fala que me pegue e me destrua mais do que, mas eu sou assim. Sim, E o mais sim. absurdo é que geralmente, quando você ouve alguém que usa, né, essa construção de palavras, ela espera isso também do outro, né?
Ela espera isso também do outro. Para mim, assim, há muitos artistas que eu admiro muito, a maioria deles já morreram. Há muitos artistas que eu admiro muito e que já se foram, e que, obviamente, hoje em dia há documentários e tudo, e quando você vai ver e fazer uma análise, digamos, mais psicológica, talvez ali, você vai perceber que grande parte do caos que se fez a vida daquele artista foi causado pelo seu público, né? Porque, Exatamente. enquanto artista, havia ali, eu não sei se diretamente ou indiretamente, uma necessidade de ser visto, e por ocupar o lugar que ocupava, inevitavelmente seria visto, mas a questão é exatamente como a fala que você traz, Moisés, né? O quanto você está dando e o quanto você está devorando a si e ao outro, né? Por essa necessidade, porque é isso, esse lugar de massa, ela tem os seus pós, mas também tem os seus contras, né? Que é justamente isso. Infelizmente, se você está num lugar de evidência, há uma tendência que te devorem. Inclusive, me veio um filme que eu achei acho que assim foi o final de filme que eu mais amei, ao final do filme Perfume, a história de um serial killer. Amo. Aquele final é sensacional e ele materializa muito. E essa fala que Moisés faz agora há pouco, a massa devorando o ídolo, né? Aquele personagem no filme, ele exala essa libido a ponto de que a massa o devora. E o movimento artístico, né, que é feito no filme, a escolha que é feita por toda a equipe ali do filme para aquela cena, ela é espetacular, porque no momento ele está ali, do nada passa aquela multidão e dali a pouco se desfaz tudo aquilo e não tem mais nada. Só a ideia, né? Só uma ideia. E assim, num resumo, é em essência isso, né? É em essência isso. Hoje em dia, eu até acredito que, de fato, é preciso haver um cuidado muito grande quando falamos sobre isso, porque pode ficar impresso no ouvinte a ideia de, tipo assim, nossa, mas é uma crítica tão ferrenha isso, então quer dizer que eu não é isso. Volto a dizer, né? A psicanálise, a ciência que leve em consideração os dois extremos, o bom, o mal, o feio e o belo. E assim, qual a importância de conhecer os dois extremos? Poder saber da existência do meio termo. É isso. Quando eu entro em análise, e aí contando uma história pessoal, né? Quando eu entro em análise, eu vou levando justamente os meus dois extremos. E eu não estou ali para poder decidir se eu quero ficar nesse extremo ou naquele. Não, eu estou querendo encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto onde eu consiga existir. Apesar disso, apesar de volta e meia, sei lá, tá aqui e outra tá ali, né? É como agora há pouco, antes de começarmos o episódio, estava falando com Moisés. Eu falei, então, aconteceram algumas coisas e eu estou aqui, lutando para me manter equilibrado com tudo o que aconteceu. E é bastante difícil, é muito difícil a gente conseguir encontrar esse lugar, mas para encontrar esse lugar é preciso saber da existência dos dois extremos. E em todo episódio que nós trazemos aqui, quando tecemos por vezes as críticas, é justamente isso, é evidenciar os extremos que não estão sendo vistos, porque eles foram colocados no lugar do senso comum. Não, mas a vida é isso, né? A vida é ir para a mídia social e me expor. Então, assim, é só isso que eu posso fazer. Não, não, esse é só um dos extremos. O outro extremo é você também se preservar. E aquele que não tem a mídia social para se expor, se a vida for só isso, como vive, não está vivo? Não está vivo? Né? Então, veja bem como existe o outro lado. Existe, né, essa exposição extrema, existe também a não exposição, mas isso não pode extinguir o sujeito. Porque ele não está exposto não quer dizer que ele deixou de existir. Né? Até porque, uma coisa que é muito importante de se levar em consideração, o Moisés só existe para mim porque eu o conheço. Mas ok, e fora da minha visão de mundo, ele deixa de existir? Não. Ele existe para todas as pessoas que o conhecem.
Olha Exatamente. só, né? Teve né, trazendo isso que o Moisés fez agora há pouco de mencionar sobre as pessoas, né, que acessam o nosso trabalho aqui do podcast. No domingo passado, retrasado, fomos à Bienal, né, e lá encontramos alguns ouvintes do podcast. Eu achei o máximo aquilo, porque ali a pessoa não estava conhecendo o César, que o Moisés, que é meu amigo íntimo, conhece. Aquele ouvinte estava conhecendo o César, o César e o Moisés, né? Que se combinam para vir aqui e discutir as ideias que a gente se propõe a discutir. Ou seja, era uma persona. É a persona César, é a persona Moisés que senta aqui para dar vida ao podcast Cadê Meu Divã? Entende? Então, a partir daquele momento, eu passei a existir. A partir do momento que esse ouvinte ouviu o nosso podcast, eu e Moisés passamos a existir para ele na persona do Cadê Meu Divã? Né? Mas existe todo um outro aspecto que é preservado, que é quem de fato somos, que é a nossa subjetividade, separada do Cadê Meu Divã? Né? Separada da massa, que vai para além da maneira como a gente pensa e fala. É quem nós somos, né? E isso que você fala sobre quando a gente é encontrado, né, por pessoas que nos veem como um misto entre o ser comum e o ser do podcast, né, isso é muito interessante porque tem a ver também com a forma como somos vistos nesse momento, né, Sim. naquele momento. Aquela pessoa que nos encontra, que vem dar um abraço, que sorri, aí que chamou a amiga, olha só quem eu encontrei aqui e tal, né? A gente se falou antes, claro, não foi uma coisa surpresa, nossa, encontrei os famosos, não foi isso, né? Essa pessoa, tivemos um contato, né, que foi o David, que ele sempre está escutando, eu estou falando o nome de todo mundo, que a semana que vem eu dou os endereços, gente, mas ele nos ouve e aí ele comenta, né? Eu falo da Bienal, que iremos e tal, e nos encontramos lá, nos esbarramos, foi muito legal, né? Foi super divertido, mas é justamente sobre isso, né? Encontrar a persona no lugar versus encontrar o indivíduo tal qual ele realmente é, né? E é claro que no caso dessa pessoa em particular, a gente tem contato, a gente conversa muito, porque ele também tem alguns trabalhos que ele faz que eu acho muito interessantes, então a gente troca algumas conversas, algumas figurinhas, mas não são as mesmas que eu troco com o César, ou seja, é a questão da máscara do artista, né? E da máscara do indivíduo, que é uma máscara para cada circunstância em que ele se vê, e isso tem uma relação muito forte com de que maneira a gente está se colocando no mundo e de que maneira o mundo está recebendo a gente, né? Porque eu acho que, em essência, esse episódio que fala sobre a necessidade de ser visto, ele meio que entra com essa pergunta, talvez termine com essa pergunta, que é de que maneira você quer ser visto e de que maneira, de fato, você está sendo visto. Será que você está sendo visto como você queria ser visto? Será que você fez o caminho para ser visto como você queria? Ou será que você tropeçou no caminho e não notou? Né? Eu acho que esses questionamentos são, por muitas vezes, importantes na nossa jornada para que nós possamos reorientar a nossa rota. Se não é este o caminho, que eu busque o outro, mas que essa busca envolva me satisfazer, não satisfazer o outro, que a minha necessidade de ser visto pelo mundo seja benéfica para mim e não para o mundo, porque a massa jamais estará satisfeita com o que você oferece. Eu acho que isso é um ponto crucial, talvez, desse podcast. Se você chegou até aqui perguntando, então, onde está o meu divã? Talvez ele esteja neste momento. Se você não consegue agradar pela forma que você é visto, não é porque você não é suficiente, é porque sempre esperarão mais de nós. Sempre haverá quem espere mais do que aquilo que nós podemos realmente oferecer, né? E para nós fica uma grande insatisfação de não nos sentirmos suficientes para o outro, porque não somos. O outro tem expectativas muito maiores. O que o outro deseja vai além do que você pode oferecer. Nunca se esqueçam disso.
Não importa. Tem uma música chamada Volcano, de um cantor chamado Damon Rice, que ele tem uma frase que diz assim: você me dá milhas e milhas e milhas de montanhas e eu te peço por um oceano. Olha que forte. Olha, eu vou deixar essa música para quem quiser ouvir. A música é sobre um romance que se rompeu, mas eu acho que essa frase em especial, You give me miles and miles of mountains and I ask for the sea. Você me dá milhas e milhas de montanhas e eu peço por um oceano. E eu acho que tem muito a ver com esse momento em que não importa o que você ofereça, o outro vai pedir outra coisa. Se você chega com uma maleta com US$ 1 milhão, o outro quer euro. Entende? Não importa o que você queira dar, o outro sempre quer receber mais. E eu acho que isso é uma parte de uma angústia social nossa de cada dia, que é: por que ninguém me aceita? Por que eu não sou visto por tal pessoa? Porque tal pessoa não quer ver você. O que ela quer ver é outra coisa, talvez outra coisa de você. Você é capaz de oferecer outra coisa que essa pessoa queira ver, mas ela talvez só queira ver por um mísero momento. E depois deste mísero momento, a atenção já está dispersa, voltada para outra coisa. A prateleira está cheia de opções. Entende? O Instagram não tem somente o meu perfil, tem milhares de outros. Se eu tenho 1.000 seguidores, o César tem 1 milhão. Isso não me torna menos suficiente. Fez de mim suficiente para ter 1.000. E fez dele suficiente para ter 1 milhão. É, isso tudo que você traz nele é um aspecto marcante, né? Inclusive daquilo que nós falamos muitas vezes em psicanálise, né? Que é o desejo. Uma das marcas principais do desejo é não ser saciável, né? E há outros dois aspectos que, enquanto você falava, eu lembrava, né? Que é a necessidade, a demanda e o desejo. São coisas muito diferentes e coisas que precisam ser muito levadas em consideração, porque por vezes a minha necessidade vai numa direção, a minha demanda noutra e o desejo nem sabe, Deus sabe onde anda, né? Então, assim, são coisas que são muito distintas entre si, vão para direções totalmente diferentes, e há uma delas que é absurdamente selvagem, o desejo, né? E é muito, muito, muito problemático quando a gente quando a gente não consegue dar conta dos nossos próprios desejos e tenta atender os dos outros. Porque imagina só, se você é incapaz de saber sobre os seus próprios, como como supor que é capaz de atender ao do próximo, né? E eu diria, em complementariedade ao que o Moisés traz sobre o desejo, né? Se é alguma coisa que é uma angústia da massa, do coletivo, eu diria que o desejo, ele é basicamente o cerne da nossa angústia existencial individual, né? A gente está o tempo todo querendo algo mais, algo que por vezes a gente não sabe dar nome. E já utilizamos esse exemplo aqui anteriormente, quando Moisés traz o exemplo do fone de ouvido, né? Ah, ele vê o meu, tá, eu quero um daquele. Ele tem um daquele, ele percebe que ele quer outro, e outro, e outro, e não vai parar de querer, porque é uma das nossas marcas principais. Somos seres desejantes. E tudo aquilo que nós fizemos vai sempre levar essa marca. E a massa é feita por indivíduos, logo, ela leva também essa marca de ser eternamente desejante. É um buraco ao qual nada jamais vai poder preencher. O que é muito importante de que nós não percamos de vista é isso, para que a gente não caia nesse buraco achando que aquilo que a gente tem a oferecer é o que vai preencher, porque não vai. Porque É não vai. isso. Então, é muito importante, já que esse vão do desejo não pode ser preenchido, que nós possamos entrar em contato com aquilo que é a nossa necessidade, com aquilo que é a nossa demanda, que essas coisas estejam minimamente alinhadas com aquilo que é valor para a gente, indivíduo, né?
para que a gente tente se violar o mínimo possível, né? Nessa tentativa de preencher esse vazio. Sim, exatamente isso. E isso é muito interessante, porque é essa tentativa, é esse esforço sobre-humano de tentar ser humano, né? Sim, É um esforço além do nosso para tentar ser aquilo que somos, sim. né? Eu vou Freud fazer já diz, né, uma... que seríamos muito bons, né, se não Sim, seremos melhores se não tentássemos ser tão bons, né? Às exato, vezes a gente está ali tentando alguma coisa tão complexa e é tão simples. exato. E aí eu vou pegar uma fala de uma música dos Engenheiros do Havaí, né? Somos quem podemos ser, sonhos que podemos Sonhos ter, que podemos ter. Sim, né? E eu acho que é isso. É sim. isso, fomos para quase 1 hora e meia de episódio aqui. Eita! Se Eita! fosse uma sessão de análise, o analista estava brigando com a gente. Já Mas estava, com certeza, ainda ia cobrar 2 sessões. ia cobrar 2 sessões. Mas nós não vamos cobrar de vocês, não, ouvintes, fiquem tranquilos. Não, Mas vamos aqui lá. é gratuito. Vamos às Indicações. indicações? Sim, eu anotei o livro que você falou. Perfeito. Para que serve a psicanálise? Inclusive, obrigado por anotar, né? Que aí, ou seja, já não preciso pensar numa indicação muito rebuscada. Vamos ficar aqui com aquilo que posso ser, né? Enquanto indicador nesse momento. Esse livro ele é super interessante porque ele traz uma compreensão muito, muito, muito simplificada. Muito simplificada não, muito facilitada. Acho que simplificada não seria a palavra, não. Porque é isso, mas assim, é uma linguagem muito fácil, muito palatável. Qualquer pessoa que pegue e leia vai conseguir entender. E eu acredito até que para quem não estuda psicanálise, ele consiga trazer uma compreensão assim, muito boa do para que serve a psicanálise. É uma boa pergunta, né? Assim como cadê o meu divã é também uma excelente pergunta, né? E esse é um livro bem interessante, eu gostei muito de fazer a leitura, porque ele vai fazendo conexões muito pertinentes com coisas muito atuais, a cultura, a questão mesmo desse movimento, né, social que a gente está fazendo, de virtualizar a vida, enfim, e tudo isso, e sempre fazendo várias conexões lá e cá, com a psicanálise lá no seu início e a psicanálise no momento atual, mostrando o quanto que essa jovem senhora permanece muito atual e muito contemporânea, aliás, muito pós-contemporânea, Muito né? pós-contemporânea, verdade. Bom, eu deixo como indicação um filme da Pixar que eu vi esses dias, um desenho chamado Elementos. Achei realmente muito interessante. Acho que as pessoas deveriam assistir. Foi assim, foi um filme que durou 1 hora e 40 e eu não vi passar. É um desenho que a princípio parece ser algo muito bobo, mas tem uma mensagem muito bacana no meio do caminho, porque é de fato um mundo onde vivem os 4 elementos, né? Terra, ar, fogo e água. E eles não podem se cruzar. Eles coexistem, mas eles não podem se cruzar muito, porque, claro, que um elemento sempre vai fazer mal ao outro. Só que, óbvio, o pior elemento de todos, porque é o único elemento capaz de destruir por natureza, é o fogo. A água mata a sede, a terra nos dá vida, nos dá alimento, o vento nós respiramos, mas o fogo ele só destrói. Né? É a única característica que ele tem por natureza é a destruição. E aí esse desenho tem uma pegada muito interessante, porque o personagem central é o fogo. Que legal, que legal. É realmente muito bonito, de verdade, assim, me deixou emocionado, não vou negar. E corrigindo o episódio de Black Mirror que eu mencionei, chama-se Joan is Awful, né? Joan é desagradável, é péssima, é horrível. Esse não é Dirty Joan, não, Joan is Awful. Eu vou deixar como indicação isso, César, e vou deixar também as duas músicas que eu mencionei, né? Volcano, de Damien Rice, e Somos Quem Podemos Ser, de Engenheiros do Havaí. Vou deixar como Boa. indicação. E é isso. A gente se vê Uma no coisa próximo episódio. interessante, Pode falar. desculpa, Olha, eu já é uma coisa cortando, me interessante. despedindo. Você falando da Pixar, eu lembrei também. Ah, sim, a Pixar tem uma pegada muito boa nos filmes, né? Tem. Pixar Tem é um outro filme maravilhosa. dela também que é muito bom, e acho que enquanto você falava, isso me veio à mente. É Soul. Soul traz Ai, também gente. isso, né? Sobre essa ideia de que eu Até estou o porque tempo todo. o personagem sou eu, né? Os meus alunos falam que parece comigo.
É verdade. Jesus Cristo, é verdade. O meu aluno uma vez falou assim: professor, você viu Soul? Eu falei: não, professor, você tem que ver o personagem é você. É você. Aí eu falei: como assim? Ele, professor, ele parece com você. Não é só pela aparência, é o personagem como um todo. Vai assistir. Eu Você assisti e viu? fiquei assim, Não chocado. Eu é? falei: meu É, Deus, é o isso filme é aí. muito bom. É O filme é muito exatamente bom. isso. E ele fala muito sobre isso, né? Tem uma passagem do filme que eu acho fantástica, que é quando a Doroteia fala com o personagem principal, né? E ela dá aquela metáfora, analogia, não sei, do peixe do oceano, né? Sim, Que ele fala que está procurando o oceano, e ele mal se dá conta que ele já está no oceano, né? sim, E é bem a essência disso. Às vezes a gente está procurando alguma coisa que nos faça feliz e isso está logo ali, né? Geralmente está dentro de nós mesmos, que é aquilo que nós somos. sim, Mas a gente acaba se envolvendo em diversas personas e máscaras e isso e aquilo, e estudos. E aí chega um momento que a gente vê que está soterrado embaixo de tanta sim. coisa e que não precisava, Isso aí. né? Então fica aí Soul também como uma indicação. Perfeito. Uma outra coisa interessante do nome do filme, né? Porque tem esse duplo sentido, né? Soul também é Alma, espírito, é alma, alma, né? sim, Ou exato. seja, para trazer para o nosso contexto, é essência, Sim, exato. né? Muito bom. É Perfeito. isso. Agora você pode finalizar, Moisés. É, porque começa com o César dizendo: minha vontade é apertar o Leave Meeting e termina comigo finalizando antes da hora. Deu para entender, então, que nenhum dos dois queriam porra nenhuma com esse episódio. Né? Isso ficou muito Mas claro. durou 1h30. Mas durou 1h30. Cá Imagina estamos. se quisessem, né? Gente, beijo para vocês. Até o próximo Até a episódio. próxima. Tchau, tchau. Tchau.